Dia 148, Deuteronômio, capítulo 1. Este livro contém o discurso de Moisés a todo o Israel, quando o povo estava acampado ao leste do rio Jordão, no deserto de Moabe, no vale de Arabá, diante de Sufi, entre as cidades de Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. São necessários 11 dias de jornada do Monte Horebe a Cádiz Barneia, pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos israelitas tudo que o Senhor havia mandado falar a respeito deles. Na ocasião em que foi feito este discurso, Israel tinha derrotado Seom, rei dos amorreus, em Hesbom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote e em Edrei. Ali, na terra de Moabe, a leste do rio Jordão, Moisés começou a dirigir a palavra a Israel, expondo-lhes esta lei. O Senhor, nosso Deus, nos falou assim quando estávamos ao pé do monte Horebe. Vocês já permaneceram bastante tempo nesta montanha. Vão agora para a região montanhosa dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos no vale de Arabá e na direção das montanhas, no deserto de Neguebe e a costa marítima, para a terra dos cananeus e para o Líbano, onde o grande rio Eufrates. Esta é a terra que dei a vocês. Entre e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Na mesma ocasião, eu disse a vocês: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o Deus de vocês, os multiplicou tanto que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor abençoe e multiplique vocês 1000 vezes mais, como lhes prometeu. Mas como poderia eu sozinho levar as suas cargas e resolver as questões e os problemas que aparecem no meio do povo? Portanto, escolham homens sábios, inteligentes e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como líderes de vocês. Então vocês responderam: é bom seguir a sua palavra. Então convoquei os líderes das tribos, homens sábios e experientes, e os coloquei como autoridade sobre vocês. Eles deveriam cuidar do grupo de 1000, de 100 e de 50 e de 10, além dos oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, instruíam os seus juízes: julguem todas as causas dos seus irmãos com justiça, não só as questões entre os seus patrícios, mas também entre o israelita e o estrangeiro que vive no meio do povo. Não sejam parciais na hora de julgar. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não temam ninguém, porque estarão exercendo a função de juiz em nome de Deus. Contudo, os casos que acharem difíceis, vocês deverão trazer para mim, e eu os ouvirei. Assim, naquele tempo, ordenei a vocês todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então saímos do Monte Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto, como vocês lembram, e fomos pelas montanhas habitadas pelos amorreus, como o Senhor nos havia ordenado, e assim chegamos a Cádiz Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram às montanhas dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus,
está nos dando. Vejam, o Senhor, o seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Avante, tomem posse dela, como o Senhor, o Deus dos seus pais, mandou. Não tenham medo nem se assustem. Vocês todos vieram a mim e disseram: Vamos enviar homens à nossa frente para que espiem a terra e nos informe qual é o melhor caminho para subirmos a ela e a que cidade devemos ir. Achei boa ideia, por isso escolhi 12 homens, um de cada tribo. Eles foram e entraram pela região montanhosa, chegaram até o vale de Escol e examinaram a terra. Enquanto voltaram, trouxeram produtos da terra e nos relataram o seguinte: a terra que o Senhor, o nosso Deus, está nos dando é boa mesmo. Mas vocês não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Vocês ficaram murmurando nas suas tendas e disseram: certamente o Senhor nos odeia, pois fez que saíssemos do Egito para cairmos nas mãos dos amorreus e fôssemos destruídos. Como podemos avançar? Os nossos irmãos que foram espionar a terra trouxeram desânimo ao nosso coração quando disseram: o povo de lá é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são fortificadas com muros que vão até o céu. E também vimos ali gigantes descendentes dos Enaquins. Então eu disse a vocês: não se assustem, nem tenham medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, está indo à frente. Ele pelejará por vocês, como fez no Egito, diante dos seus olhos. O Senhor, o seu Deus, também os conduziu no deserto como um pai conduz seu filho, por todo o caminho em que andaram até chegarem a este lugar. Mas isso nada adiantou. Vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Embora ele fosse à frente de vocês numa coluna de fogo durante a noite e numa nuvem durante o dia, encontrando lugares para vocês acamparem e indicando o caminho que deveriam seguir. Quando o Senhor ouviu as queixas de vocês, ficou irado e jurou, dizendo: de toda essa geração má, ninguém verá a boa terra prometida aos seus antepassados, com exceção de Caleb, filho de Jefone, porque ele serviu o Senhor de todo o coração. Ele verá a terra que darei por herança a ele e aos seus descendentes, e a terra em que andou como expiação. Vocês fizeram com que o Senhor ficasse irado comigo também. Ele me disse: você também não entrará na terra, mas o seu ajudante Josué, filho de Num, vai entrar. Você deve dar ânimo e coragem a ele, porque ele vai dirigir o povo de Israel para que receba a herança. Os filhos de vocês, que vocês disseram que iriam cair nas mãos dos inimigos, os seus filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, eles sim estarão ali. Eu darei a terra a eles e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, adultos, voltem a atravessar o deserto em direção ao Mar Vermelho. Então vocês confessaram: pecamos contra o Senhor. Agora vamos lá e lutaremos conforme tudo que o Senhor, nosso Deus, nos mandou. Cada um pegou suas armas e todos foram para a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga a eles que não subam nem lutem, porque não estarei com eles.
Se teimarem, serão derrotados pelos seus inimigos. Eu avisei, mas vocês não me deram ouvido. Em vez disso, desobedeceram outra vez as ordens do Senhor, ficaram cheios de orgulhos e subiram à região montanhosa. Entretanto, os amorreus que viviam lá vieram dispostos para lutar. Como abelhas, os perseguiram e os arrasaram desde Seir até Hormá. Então vocês voltaram e ficaram chorando perante o Senhor, mas ele não lhes deu ouvido ao seu clamor, nem deu atenção a vocês. Assim, vocês ficaram muito tempo em Cádiz. Salmos 81. Cantem com alegria a Deus, o Deus de Israel, pois Ele é a nossa força. Comecem o louvor com acompanhamento de pandeiro, harpas e liras. Toquem a trombeta no dia de lua nova. Participem do dia da lua cheia, dia da nossa festa. O Deus de Jacó mesmo decretou ao seu povo esses dias especiais de festa e alegria. Na lei, ele marcou os dias certos para cada festa. Deus nos ordenou essas festas para lembrarmos como ele destruiu os exércitos do Egito e nos tirou da escravidão. Foi então que Deus falou ao povo numa linguagem nova, dizendo: Eu tirei as cargas pesadas dos seus ombros. Livrei as tuas mãos de carregar cestos grandes e pesados. Vocês me chamaram no dia do sofrimento, pedindo a minha ajuda, e eu os libertei. No alto do monte Sinai, vocês ouviram a minha voz no esconderijo dos trovões. Em Meribá, onde vocês reclamaram da falta de água, coloquei à prova a sua confiança em mim. Meu povo, ouça com atenção os meus conselhos e as minhas ordens. Quem dera que vocês me escutassem, ó Israel. De maneira alguma vocês devem adorar outros deuses ou ter imagens de deuses falsos em seus lares. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei Israel da terra do Egito. Ainda hoje sou capaz de lhe dar tudo o que vocês quiserem. No entanto, o meu povo não quis me dar ouvidos. Israel não quis obedecer-me. Por isso, vou deixar os israelitas teimosos fazerem suas próprias vontades e seguirem seus caminhos errados. Ah, se meu povo me ouvisse, se Israel andasse pelos meus caminhos, então eu destruiria rapidamente os seus inimigos. Minhas mãos cairiam depressa sobre os adversários de Israel. Aqueles que odeiam o Senhor se curvariam diante dele e o castigo deles duraria para sempre. Eu mesmo alimentaria Israel com o melhor trigo e o mel mais puro que escorre da rocha. Salmos 82. Deus é o grande juiz no tribunal divino. No meio dos poderosos, ele é o juiz. Até quando vocês vão ser injustos nos seus julgamentos, favorecendo os maus? Façam justiça com os pobres e os órfãos. Sejam honestos com as pessoas aflitas e oprimidas. Socorram os fracos e necessitados. Salvem os pobres das mãos dos homens maus. Eles nada sabem. Não conhecem a lei e não entendem a vida. A sociedade humana está abalada porque vocês, as autoridades, estão perdidos na escuridão. Eu disse: vocês são deuses e filhos
do Altíssimo, mas vocês não passaram de homens, e a morte vai provar que vocês são iguais a todos os outros príncipes, pois todos devem morrer. Ó Deus, levante-se e julgue a terra, pois ela pertence ao Senhor. Todas as nações estão em suas mãos. Isaías capítulo 30. Ai dos meus filhos desobedientes e teimosos, que fazem planos sem ouvir as minhas ordens, diz o Senhor. Vocês fazem acordos, mas não pelo meu espírito, aumentando o número dos seus pecados. Sem pedirem minha opinião, vocês desceram o Egito para pedir ajuda e proteção ao faraó. Saibam que, confiando no faraó, vocês vão sofrer uma grande decepção, uma enorme vergonha. Ele não tem como cumprir as promessas de ajuda que fez. Os embaixadores de Judá percorrem todo o reino do Egito de norte a sul, de Zoan até Anis. Todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, apenas vergonha e zombaria. Esta é a mensagem do Senhor acerca dos animais de Neguebe. Os mensageiros passam por uma terra deserta e perigosa, habitada por leões e leoas, por cobras venenosas e serpentes muito rápidas, levando ao Egito camelos e jumentos carregados de tesouros para pedir ajuda aos egípcios, e tudo isso por nada, porque o Egito não vai dar nenhuma ajuda aos judeus. As promessas de auxílio feitas pelo Egito não têm o menor valor. Por isso eu chamo de dragão relutante. Você, Isaías, escreva estas minhas palavras diante desses príncipes desobedientes. Escreva-as num livro para que fiquem gravadas, para que sirvam de testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos meus videntes: não queremos mais ouvir suas visões, e aos profetas: não nos digam a verdade, falem de coisas boas, profetizem coisas agradáveis e ilusões. Parem de falar deste caminho, abandonem esta verdade e parem de falar a respeito do Santo de Israel. Esta é a resposta do Santo de Israel. Já que vocês desprezam o que lhes digo, já que preferem confiar na opressão e na mentira e se apoiar no pecado, esse pecado que cometeram será para vocês como uma brecha no muro alto que vai se inclinando e cair de repente. Ele o quebrará em pedaços como um vaso de barro, de tal forma que não vai sobrar nenhum caco que sirva para tirar brasas de uma lareira ou para tirar água de uma cisterna. Porque o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, diz o seguinte: vocês só serão salvos se arrependidos voltarem para mim e ficarem tranquilos. No sossego e na dependência completa de mim está a sua força, mas vocês não querem saber disso. Pelo contrário, vocês dizem: nós vamos fugir a cavalo, cavalos bem velozes, e vocês fugirão. Só que os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. Cada um deles vai colocar 1000 de vocês em fuga. Cada medo de apenas 5 deles, todos vocês fugirão. Cada um de vocês vai ficar sozinho
com um mastro no alto de um monte, com uma bandeira numa colina. Mas o Senhor ainda espera que vocês voltem para Ele, para mostrar o quanto Ele os ama. Ele vai demonstrar sua compaixão, porque o Senhor é um Deus justo e fiel. Felizes são todos aqueles que nele esperam. O povo de Sião, moradores de Jerusalém, vocês não chorarão, mas porque o Senhor terá pena de você, ouvindo o seu lamento. Assim que ele ouvir, ele vai responder. Embora o Senhor tenha dado a vocês pão de sofrimento e água de aflição, o seu mestre não esconderá mais. Vocês o verão com os seus próprios olhos. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo: este é o caminho certo, ande por ele. Então vocês vão achar que as suas imagens cobertas de prata e de ouro são imundas. Vocês vão jogá-la fora com um trampo imundo, dizendo: fora daqui. Quando isso acontecer, o Senhor os abençoará com chuvas na época de plantar as sementes e depois com ótimas colheitas. Haverá bastante pão para vocês e grandes pastagens para o gado. Os bois, os jumentos que trabalham na terra terão uma ração especial com cereais e sal preparada cuidadosamente. No dia em que os seus inimigos forem destruídos e suas fortalezas caírem, haverá riachos correndo em cada monte, em todas as colinas. A lua será tão brilhante quanto o sol, e o sol será 7 vezes mais claro como a luz de 7 dias completos. Isso vai acontecer quando o Senhor começar a curar as feridas que lhe causou. Vejam, lá vem o nome do Senhor vindo de longe, queimando como fogo na sua ira, cercado de densas nuvens de fumaça. Os seus lábios estão cheios de ira, sua língua queima e destrói como fogo. O seu sopro é como uma enchente impetuosa, que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações orgulhosas na peneira da destruição. Ele põe freios na boca dos povos e os leva por caminhos errados. Mas vocês cantarão um hino de profunda alegria, como nas noites das festas sagradas. Os seus corações ficarão alegres como um homem que, com sua flauta, conduz multidão ao monte do Senhor, a rocha de Israel. A voz majestosa do Senhor será ouvida, e ela esmagará os seus inimigos com o seu forte braço, com grande ira e fogo consumidor, como tempestades, grandes temporais e chuvas de pedras. A Assíria tremerá de medo ao ouvir a voz do Senhor, com o seu cetro e a ferirá. E quando o Senhor castigar os assírios, cada pancada de vara do Senhor será festejada com harpas e tamborins, enquanto estiver combatendo com os golpes do seu braço. Tofete está pronta faz tempo, foi preparada para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e com muito fogo. O sopro do Senhor, com uma torrente de enxofre ardente, porá fogo na lenha.